E aí pessoal, sou eu aqui novamente, eu que nem sei desenhar. Então aqui dando continuidade ao desenho do Momoshiki. Eu gostaria já de agradecer ao pessoal que teve uma boa resposta do vídeo anterior. E como eu disse, eu ia estar concluindo ele. E aqui é bem rápido, né? No caso seria só a parte da pintura. E o Momoshiki ele tem as cores dele são bem simples, certo? Então, já dando início, né, como vocês podem ver, eu estou pintando ali essas partes onde que tem essas, digamos, tatuagens dele. Eu estou usando a cor o lápis cinza escuro para poder estar fazendo essas cores. E vai ser até um vídeo rápido, mesmo porque eu não tenho muito segredo agora na hora de pintar, certo? Na verdade, eu só estou falando quais são, vou falar mais as cores que eu estou usando, a forma que eu estou fazendo, que aí já dá uma facilitada e ajuda para poder fazer o desenho. Qualquer um consegue fazer, qualquer um. O principal mesmo seria o desenho em si. A parte de pintar não tem segredo nenhum, certo? Claro que cada um tem, ou digamos, seus níveis de pintura. Eu acho que pintar é um pouquinho mais fácil do que propriamente desenhar. E mesmo assim eu acredito que pintura ainda também não é tão meu forte. Enfim, como vocês podem ver, eu já estou fazendo, pintando já na parte do rosto. E tem um detalhezinho. O lápis, esse que eu estou usando, que é o cinza escuro, eu estou passando ele já forte já. E só que no rosto dele ele tem alguns detalhezinhos que você pode estar fazendo. E eu acredito que, não sei se pegou na parte que estava gravando, mas se você passar um lápis na cor preta, que vai ficar um pouco mais escuro do que esse cinza, que esse cinza já é escuro, né? Se você passar somente nas partes onde que tem um pouquinho de sombra em cima desse cinza, ele vai dar uma leve escurecida e isso vai ajudar a ressaltar a sombra já nessa parte escura. Isso vai ajudar a dar aquele leve relevo, daquela pequena profundidade no desenho e vai deixar um pouquinho mais realista, certo? Esses detalhezinhos que são alguns complementos que deixam o seu desenho mais elegante, que deixam o seu desenho um pouquinho mais próximo do real. Isso fica bem legal. Mas aqui, como vocês podem ver, tô fazendo bem simplesão, certo? E ficou bem legal. Tem até um outro ponto, né? Então, essas tatuagens do Momoshiki, elas são escuras aí dessa forma. E ele, como ele é todo brancão, pálido, né? Ele, a sombra dele para fazer, eu tava na dúvida de como eu iria fazer. Então eu decidi usar o próprio lápis, o cinza escuro ainda, como vocês podem ver, só que fazendo bem fraquinho, certo? E seria no caso como a sombra e usando ele como se fosse uma pequena camadinha para que ele pudesse forçar a fazer a sombra. E isso é um dos pontos, como eu estava falando, que dá um pouquinho de profundidade, dá um pouquinho mais de realismo no desenho, como vocês podem ver, né? E as sombras, claro que a gente sempre imagina o ponto onde que está sendo a luz para poder fazer, tem a parte que brilha, a parte onde que fica a sombra. Como vocês podem ver, pra gente aqui estaria vindo a sombra do lado esquerdo, que seria o lado direito do Momoshiki. Então, sempre o lado direito ali vai ser onde que vai estar predominando a luz. Então, o nosso lado direito seria a sombra, que seria o esquerdo do Momoshiki. É um pouco complicado esse ponto, mas vocês estão vendo, vocês conseguem perceber. E, bom, aqui na mão vocês podem ver bem também onde que está a sombra, de onde que está vindo a luz. E vocês podem ver que eu só estou fazendo com o lápis. Como ele é brancão, aí você passando um pouquinho o lápis, ele já fica bem marcado. Eu sempre falo, no caso, como vocês podem até ver ali no rosto dele tem um pouquinho de reflexo, a luz da minha câmera ela parece que deixa um pouco mais claro, reflete um pouco do lápis, mas no papel mesmo, vocês vendo, vocês vão perceber que fica mais forte, tá certo? Então aqui no vídeo tá até um pouquinho mais, pouca coisa mais clara, mas por causa da luz da minha câmera, certo? Mas fica bem visível essas sombrazinhas e destaca bem as curvas e todos, digamos, os movimentos dele.
Na boca eu usei um pouquinho do rosa claro e um rosa mais escuro, porque ele tem uma pequena corzinha na boca, certo? Sem segredo nenhum também, para fazer a cor do olho eu usei o amarelo, certo? Nas minhas cores de lápis eu tenho um amarelo claro que eu pensei em fazer para misturar bem, mas eu pensei comigo mesmo que usar só esse amarelo, que é um amarelo forte até, ele iria dar uma ressalta bem forte no desenho. Então eu decidi usar só o amarelo, esse amarelo forte, esse amarelo mesmo, né? O amarelo normal, certo? E vocês podem ver, ficou uma cor bem legal. E sem segredo nenhum também pro cabelo dele, né? Onde que tem mais os traços de sombra eu tô fazendo. Como esse lado é o lado que tem a luz, então vocês podem ver que a gente não pinta tudo. Tem alguns pontos onde o cabelo dele ainda fica branco, não tem a sombra, justamente por ser o lado onde que tem a luz. E vocês vão reparar desse lado de cá, que seria o nosso lado direito, o cabelo dele, eu sempre no meu caso, eu vou fazendo sempre seguindo a minha imagem de referência. E claro, a lógica da luz, como eu estava falando, né? Então, esse lado direito aqui nosso, o cabelo é todo escuro, no caso na sombra, porque é o lado onde que não está pegando a luz. Então, os maiores pontos de luz está sendo desse lado. Agora eu dei uma pequena reforçada, como vocês podem ver. Desenho bem simples, uma pintura bem simplesinha também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo feedback que eu já vi no vídeo anterior. E espero que vocês possam estar curtindo. Espero que vocês possam estar continuando, comentando. Chamem os amigos, se inscrevam. Eu vou estar tentando trazer mais vídeos, mais desenhos que vocês quiserem. Tá certo? Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Falou, tchau, tchau.